Vamos lá, hein? Clima tenso. Monark e Adrilles se desentendem. Não é possível. Duas pessoas bastante ponderadas, sempre dentro do tom, né? Ai, meu Deus, vambora. Bastante objetivo. O Lula venceu em qual região aqui no Brasil? Nordeste. No Nordeste. É a região mais pobre do país. É a região que tem uma assistência social Ai, começou, vai. de dinheiro direto no bolso do trabalhador mais pobre, que foi começada lá pelo governo Lula. Então, aquela memória afetiva do cara que estava passando fome e ganhou um salsichão, ganhou um prato de arroz e feijão do Lula, fica lá. O cara não sabe que a impossibilidade de ascensão econômica que ele teve foi feita por um governo de esquerda que sufocou o empreendedorismo, manteve ele numa pobreza assistida, aí deu uma esmola para ele e, através dessa esmola, cria um eleitorado cativo. Então, não tem jeito do Brasil ascender economicamente através de um planejamento econômico de esquerda, de um Estado inchado, de um Estado burocrático, corrupto, que promove assistencialismo, mas inibe empreendedorismo. O Brasil nunca vai ser forte com o governo, a não ser que o Lula dê um cavalo de pau e coloque um ministro liberal, um Paulo Guedes II da vida. Porque fez um bem danado, né, pra economia. Fez um bem danado. É engraçado, o que o Bolsonaro fez no último ano pra tentar ser reeleito? Não foi nada disso que você tá falando, né, que você tá acusando. Agora, veja bem, o Paulo Guedes, temos o Haddad, o que você quer com o Paulo Guedes? É verdade, e o Haddad é o quê, né? Os petistas aí, ó, quem tá falando aqui é a comunada do chat, que tá comparando o Haddad com o vida lá, e aí melhora a economia, mas aí eu acho que aí não vai poder Mas aí que eu acho que controlar as forças de produção. Aí que eu acho que você foi um pouco iludido pelos caras, tá ligado? Não, mas isso é o que eu tô vendo. A ruína do Brasil tá acontecendo. Inflação alta, desemprego, tudo. Começou em 1º de janeiro. 1º de janeiro de 2023, a inflação foi lá em cima, a taxa de juros nem fala, desemprego, fome, tudo isso começou a acontecer a partir do 1º de janeiro. O Lula entrou, o Brasil assim, ó. Isso tá acontecendo há décadas, né? Não, senhor. Ano passado, todos os números melhoraram graças a uma política liberal. Cara, como é que pode, mano? Meu Deus do céu, velho. É negação demais de uma realidade. Ciente do... Por favor, não, mas é número. Cara, por é favor. número. É número. Que número? Bom, marginalmente um númerozinho, outro subiu. Cara, mas são 4 anos. País. São 4 anos. Mas são 4 anos. Mas são 4 anos de um governo. Cara, o Bolsonaro foi fraco. Não tô falando de Bolsonaro, não fez tô falando nada. de Paulo Guedes, que não fez fez parte nada, do não fez nada. Não vem com essa, não. Não fez nada. Não vem com essa. Não fez nada. A inflação melhorou. Não. Os índices E a vida do brasileiro melhorou? Calma, querido, mas a vida do brasileiro não começa de um dia pro outro. A inflação melhorou. O Monark foi... O melhor argumento possível nessas horas. Argumentos que eu daria. Querido, mas a vida do brasileiro não começa de um dia pro outro. A inflação melhorou, o emprego melhorou. Dentro de um universo de uma pandemia, os números de criminalidade foram controlados por uma política de coibição da violência pública. Todos os índices socioeconômicos melhoraram ano passado. O índice de inflação do Brasil foi o melhor da América Latina. Pô, que saudade. Que Brasil, hein? Que saudade desse Brasil, hein? Pô, eu queria viver nesse Brasil de 2020. Quanto? 2022? Porra. Ano passado. Cara, não tô satisfeito, tô falando assim. Toda vez que o Brasil tem a possibilidade de ascensão econômica, chega um governinho lá social-democrata ou de esquerda e inibe. O Brasil teve 13 anos de governo de petismo. Teve um respiro nos 2 ou 3 anos do governo Michel Temer, que teve uma reforma trabalhista, uma reforma de ensino, que gerou algum tipo de potencialidade. Realmente, essa reforma do ensino médio tem muita relação com uma suposta melhora no país. São coisas assim, ó, que caminharam juntas. Grande reforma do ensino médio, pô. Teve depois do Bolsonaro. Aí criaram essa narrativa do Bolsonaro ditador genocida, em que você tinha números socioeconômicos razoáveis. Que foi a Previdência, cara. Você tá de sacanagem comigo, né? Ué, mas você teve. Pô, foi boa. Boa pros militares, boa pra quem é rico. Agora você, assalariado, salário mínimo, 2 salários, pra você eu sinto muito. Depois e ela foi revogada. Uma ótima reforma que ele fez? Eu não tô querendo elogiar o Bolsonaro, tô falando assim. Mas qual que é o teu ponto, então? Um período de 4 anos de exceção de uma política econômica liberal que melhorou as condições socioeconômicas do Brasil. Cara, da onde que ele tira esses números, cara? É completamente a negação da realidade. Podia até ser uma coisa, se fosse uma coisa meio assim, nostálgica, falar assim, olha, o Bolsonaro foi bom, se continuasse ia ser melhor ainda, agora o PT não dá. Beleza. E aí ele tá opinando.
Agora, não, houve uma melhora significativa na qualidade de vida do povo brasileiro. Cara, não tem base na realidade. Isso é Vamos fato, entrar isso não na é realidade, opinião. vamos entrar na isso, realidade isso é aqui. fato. Caralho, velho. O dia que o Monark me convidar pra entrar na realidade, olha, é terapia 24 horas por dia. Pouquinho. Isso não é Esse opinião, isso é fato. mas é um fato. Eu acho, você quer Posso criticar o falar? Bolsonaro? Cara, ele não para de falar, mano. Posso falar? Um Peraí, pouquinho, você quer rapidinho? criticar o Posso falar no meu próprio podcast? Bolsonaro? Eu critico ele pelo O Monark tá assim, puta. silêncio que ele Não ficou é nos criticar últimos o 3 Bolsonaro, meses. cara. Ele piorou a situação do Brasil em termos de perda É que de você não liberdade deixa pela eu dar leniência meu dele. ponto, como que você vai Vai bater lá, se enfia você o nem ponto sabe aí. o que eu tô falando, pô? quero Você saber vai o que você tentando tá rebater um ponto que você nem deixou eu falar, A caralho. realidade é que o Brasil socioeconomicamente melhorou no último ano, sim. Isso é fato. E piorou nesses últimos 4 meses. Assim, Ai, meu Deus do céu. Mano, pelo amor de Deus, eu acho que nem o Carlos Bolsonaro deve defender o pai dele igual o Adriles defende um suposto país. abissalmente pelo discurso do Lula e pela ação do Lula. Ah. A questão é essa. Por isso que eu não acho que o Brasil vai poder ser um Posso país dar meu forte. ponto? Pode, você deu uma pausa aí, eu enfiei no meio. Calma, é que você tá muito. Você tá muito ansioso, porra. Mas você tem mania de querer ser isentão, Monarca. Tem que parar com isso. Não é então. O Bolsonaro, você pode achar ele um bosta. Mas é um cara que tentou melhorar e melhorou, em alguma medida, as questões socioeconômicas do país, de criminalidade, de emprego, de renda, de tudo. Mano, parece que passaram a cara do Monark. Caramba, Monarks Reacts. Monarks React. Porra, Monark, porra. Cara, não tem o que argumentar. Você vê que chega no... Não tem o que argumentar. Ele parece brifado, assim. Parece que mandaram um brief pra ele, assim, ó. Vai lá, fala, blá, 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 blá. E defende isso até a gota. Mesmo que tenha dados, estatísticas, realidade que mostram o contrário. Caramba, hein, Monark. O dia que o Monark não tancou de novo. Esse ano tá pesado pro Monark. Embora houvesse uma pandemia, mas fala aí. E agora tá tudo piorando. É simples assim. Então, 2 e 2 são 4. O meu ponto é o seguinte: por mais que realmente tenha coisas positivas que a gente possa apontar da administração dos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, realmente existe. São mudanças plenamente marginais que não causam um impacto real na vida das pessoas, ao ponto de ser algo que a gente possa dizer como uma grande mudança para o Brasil. Não se muda a vida do brasileiro em 2 anos, mano. A reforma questão é não essa. se muda nunca. Não se muda a vida do brasileiro em 2 anos, nem em 4. Nem em 4 anos. Mas em 4 meses, o Nine, o DL conseguiu quebrar tudo, tá? Em 2 anos não se muda, em 4 anos também. Mas em 4 meses, ele... destruiu tudo! Nine! Ele mesmo! O terrível Nine de 9 dedos! Faz o Nine! Porra, toma no... Castraram no meio o negócio. A reforma da Previdência nada mais foi do que tirar dinheiro que era de direito legal da população, tirar esse dinheiro da população em virtude de tentar dar uma margem fiscal maior para um governo que só tem uma margem fiscal ruim porque ele administrou de uma maneira péssima o dinheiro que ele sempre Não é tão recebeu. simples. Que? 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 Então, O cara tá com expectativa de 90 anos de vida, tá aposentando com 60, vai faltar dinheiro. É simples assim. Ah, esses velhos, viu? Esses velhos, viu? Que estão vivendo muito. O problema é dos velhos. Esse aí, tal de velho, só atrapalha, só enche o saco. Tal de velho só enche o saco, cara. tanto que E você só as próximas gerações vão pagar. tanto que era óbvio que você poderia ter colocado o sistema de capitalismo. A minha mãe mesmo, né? Belezona, minha mãe. Ah, tá aposentada. 60, quase 70 anos aposentada. É brincadeira, né? Como é folgada minha mãe. Trabalhou desde criança, trabalhou na roça, trabalhou em açougue, faxineira. Aí aposentou e agora quer ficar na mamata.
Quer fazer o L, a minha mãe. Ah, 70 anos, mãe. É pra estar trabalhando. Folgada. Que resolveria o problema da Previdência para sempre, entendeu? Porque ele daria um mecanismo de financiamento para a própria Previdência que faz sentido lógico. Porque o sentido... Capitalização. Explica pro consumidor. Capitalização Não, também não dá certo não, tá, Monarca? Pare por aí, para por aí. Você tá indo bem, para aí. Não, também não vai dar certo. é basicamente a pessoa vai contribuindo durante a vida dela com esse dinheiro é investido e rendido, e com esse dinheiro ela é paga. Investido em quê? Em ação, em ativos. Mas as ações, o mercado dívida é totalmente pública. volátil. Não. Ô, Monark, presta Eu tô atenção. falando... Tipo o NSS. Todos os países Calma. Você concorda ocidentais fizeram reforma da Previdência, porque a população está envelhecendo, a expectativa de vida está aumentando. É assim que eles controlam Agora, a deixa eu sua te falar uma mente. coisa. Essa Elas discussão estão nossa é controlando a sua inócua. mente. É inócua. Sabe por que a discussão é inócua? Você foi... A pandemia revogou toda a reforma da Previdência e jogou de novo nas costas do Estado a obrigação e o ônus de alimentar uma população pobre que ficou desassistida por falta de possibilidade de poder trabalhar. Ah lá, ó, presta atenção. O Estado brasileiro ficou responsável pelo seu povo. Aonde já se viu um governo existir para socorrer o seu povo? É que aí não dá, né, mano? Aí como é que aí não dá? Aí não dá. Tá, o que eu E tô não falando... foi só isso que o Bolsonaro fez, não. Ele fez uma reforma, por exemplo, o marco de saneamento básico, que foi revogada por esse governo escrupuloso, que estava dando 50% de esgoto para... Quer dizer, 50% da população não tem sequer esgoto, não tem nem saneamento básico. Ou seja, eu não vou querer ficar comparando Bolsonaro com Lula aqui, Mas porque não aí é virou isso uma que eu questão tô... Cara, partidária. mas é que você Mas eu tô falando assim, houve um corte. O meu ponto me dá é uma esse. oportunidade. Houve um Me dá uma corte. oportunidade. Cara, esse corte cataboliza qualquer um, hein? Ô, Cariane, pelo amor de Deus, jamais assista esse corte, porque você vai catabolizar de tanto estresse que você vai sentir e vai queimar muita caloria, tá? Vai queimar muita caloria. Vai catabolizar, cara. Da possibilidade de melhoria de um país com o Bolsonaro, com o governo liberal. Eu tô assistindo tomando Por whey. causa do governo de esquerda que foi colocado lá por essa mídia globalista. Foi. Eventualmente, que é o poder absoluto das finanças e do monopólio da comunicação. Um governo de esquerda foi colocado lá por uma mídia globalista que eventualmente quer o monopólio, né? A Globo, Globo. os Rothschild, sei lá, Os o BlackRock, os o Alexandre de BlackRock. Moraes, todo mundo tá feliz. O Alexandre de Moraes, a Globo, Alexandre de Moraes, o Black Sun. Porque voltaram a ter o poder absoluto. Enquanto isso, ó, a população tá tomando naba. Isso é por causa do herói do Bolsonaro. O Bolsonaro fez um monte de merda. Se você quiser que eu falar, eu falo. Mas que a eleição do Lula é um ponto que demarca a ascensão de um satanás dentro do poder, que é esse espírito do poder. Pô, chamar o Nine de Satanás pra mim é inédita, essa é inédita, viu? Essa eu não tinha ouvido ainda. Essa eu não tinha ouvido. Satanás. Troco de nada. Satanine. Satanine. Eu vou embora! Eu vou embora! Ai, cara, que besteira. Vai, vamos seguir. Ferrando e fudendo a vida. Calma! Para de falar palavrão. E isso tá ficando muito explícito. A minha esperança é que as coisas têm que piorar pra melhorar. Estão piorando. Infelizmente. Posso? Exemplo. A cara do Monark. Ai, cara. Exemplo. Agora você fala. Você gosta muito de falar, Adriles, mas tá certo, você vive disso, né? Mas, cara, ó, o que eu tô tentando falar é o seguinte. O jogo já tá comprado de um jeito que a gente olha o Bolsonaro, ele entra... Você pegou, ele fez a reforma da Previdência. Isso foi uma reforma literalmente que não ajudou em nada, não melhorou. Não ajudou porque a pandemia fudeu depois. Mas Tudo bem. O que eu tô tentando Ele não falar deixa o pra Monark você é o falar, seguinte. O que a gente vê na mídia, esses movimentos políticos, essas coisas que acontecem, e a gente fica aqui brigando por eles e tal, isso é tudo uma forma de manipulação desses caras. O Bolsonaro não foi nada mais do que um peão. O Paulo Guedes, ele é um globalista, pô. Quando a começa a... Breaking... Breaking news, CNN. Boa, Paulo Guedes é um globalista. Ficar o petróleo dela em dólar, vender em dólar, ele
aumenta a inflação do Brasil fazendo isso, porque... Monark, Que mitada do Monark, hein? Que mitadas do Monark, hein? deixa eu te falar uma E coisa. eles deram O que eu bilhões ataco em você violentamente é o seu relativismo, que é um princípio de esquerda. O Bolsonaro é tosco, o Bolsonaro é limitado intelectualmente, mas ele é um representante de um homem comum. Você tá falando, o Paulo Ai, o Simprão. Ai, lá vem o Simprão metafórico. Ai, o Simprão. Ele come leite condensado com pão. Ele derruba farofa na pele. Ele come cachorro quente. Ele é Simprão. Ele ganha umas joias de 15 milhões de reais. Ele é Simprão. Guedes é globalista. Pode ser globalista do ponto de vista econômico. Mas do ponto de vista comportamental, ele não é. O Bolsonaro é contra o politicamente correto, é contra esse tipo de identitarismo, é contra esse tipo de linguagem progressista que faz com que, sei lá, para dar um exemplo claro, para não ficar só na abstração, uma Tabata Amaral, sua ídola lá, faça que um cara um humorista perca o emprego por um pseudo-capacitismo que ele falou, uma piada como contra um cadeirante ou coisa do tipo. Ou seja, esse tipo de discurso, que é a perversão desse globalismo, que tolhe consciências, censura princípios, censura ideias, deixa as pessoas divididas entre brancos e negros, mulheres e homens, transexuais e heterossexuais, ou seja, faz uma série de divisões para dividir, como diz o Império Romano lá, e reinar. E aí você tem um princípio, dentro desse globalismo, você tem uma coisa boa, que é o liberalismo econômico, que melhora a vida da população. É muito bom. É muito bom. É top. Caramba, mano. É top demais. É top. Aí que os caras te enganam. Aí tudo bem, você vai falar, mas o liberalismo no seu extremo é perigoso, porque aí tem a globalização no seu extremo é perigosa. Porque no extremo, as grandes empresas, os grandes monopólios concentram todo o dinheiro e deixam as pequenas e médias sufocarem. Mas aí você tem que ter uma visão mais ampla, não é tudo imperialismo assim. O Paulo Guedes o governo Bolsonaro aprovou uma lei de liberdade de empresa que facilita, desburocratiza. Quase que ele erra o briefing ali, né? Ele ia falar o Paulo Guedes. Não, foi o governo Bolsonaro. A possibilidade de você criar uma empresa, isso tudo está sendo revogado nesse governo. Foi revogado? Foi? É melhor Foi revogado essa lei? Globalista, em essência, sem a parte comportamental, que um governo esquerdista declarado, aliado de modelos de capitalismo de Estado, como existe na Rússia, como existe na China, que são autocracias completas, que eventualmente faz o quê? É o Estado se locupletando em parcerias com grandes empresas privadas, 5 ou 6, que obtém todos os lucros, O sufocam Monark tá prestando uma atenção violenta, né? Não tá entendendo porra nenhuma. toda a competição, como a Odebrecht, que voltou, como a JBS, que foi lá junto com o Lula Mas na isso comitiva mudou na no China. Bolsonaro, cara? Mudou, cara! A Odebrecht sumiu no Bolsonaro, a JBS sumiu no Bolsonaro. A questão é que você não pode querer um governo puro que vai romper o sistema de um dia pra noite. Então a gente vai ser Mas escravo não pra sempre. teve, não teve mensalão, não teve petrolão, Ai, cara, não teve tá irrigação bom, de tá empresas bom. públicas com dinheiro do contribuinte. Tá bom. A Continua época se da gestão iludindo do aí, Continua Bolsonaro. se iludindo. Teve nada. Seja um peão deles. ilusão, Você quer ser cara. um peão deles? Seja um peão deles, velho. É da O escolha Monark sua. é assim, quando vem um cara aqui de direita, ele quer bater no Bolsonaro. Quando vem um cara de Eu não esquerda, tô ele quer bater querendo... no Você que trouxe Cara, mas que maluco chorão, meu Deus do céu. Que cara afetado, chorão. Bolsonaro. Não, mas eu tô trazendo porque você não pode comparar Você tá Lula deixando e a discussão- Bolsonaro. Caramba, não tem ninguém, nem o Monark tá fazendo isso. Burra. É isso Não, que não, você tá fazendo. ao contrário, eu tô trazendo era pro chão. Você tá pro chão, emburrecendo pro a chão. discussão, Você tem que trazendo ter jargões elementos, você tem que ter, e não, outras senhor, coisas você tem que ter que- elementos de resistência. A mesma coisa que você falou, né? Que você já Elemento- falou pra mim no passado. Não, cara. não, Eu tô ô, querendo ô. transcender a conversa. Ele fala a mesma coisa o tempo inteiro, Monark. Acho que você, Ir pra outro nível. você criar um Sai nível... desse dualismo direito Não é dualismo, Sai cara. desse dualismo. Mas não é do existe Eles dividiram dualismo. você pra te conquistar, A cara. ditadura globalista é uma ditadura de esquerda, é uma ditadura... Ditadura globalista é uma ditadura de esquerda. Ditadura globalista é uma ditadura de Ditadura globalista é uma ditadura de esquerda. Aceitem isso, tá? Aceitem isso, cara. Aceitem isso. Uma ditadura do progressismo. Não uma é de ditadura esquerda. Lógico Não é de que é, esquerda. cara. Nem de direita. Lógico que é. É dos filhos da puta. Globalismo é o quê? São grandes empresas e grandes... De esquerda. Sim, de esquerda. Grandes empresas. As grandes empresas esquerdistas. Olha lá. Vai. Nossa. Não. Elas usam o discurso progressista de Então, esquerda mas é isso que eles pra usam. criar monopólios Eles não são absolutos de e esquerda. impedir. Não é a usam, esquerda. mas lançam mão de um discurso de esquerda em consonância com entidades burocráticas não eleitas, tais quais
ONU, tais quais OMS, que dominou o mundo na época da pandemia, tais quais, como é que chama? Enfim, Unicef, não esqueci o nome daquela instituição de caridade. Unicu. Não, é outro. Enfim, Nós da Unicu estamos fechados. Deixa eu só avisar vocês aí do curso de economia da Unicu aqui, sempre bom trazer isso aqui. Nós da Unicu temos o prazer de anunciar aqui em primeira mão nossa parceria globalista, tá? Com os grandes conglomerados de esquerda, Nestlé, Unilever, Disney, Apple, Microsoft, Avan, tá bom? Estamos fechados aí também com a ONU e vamos agora levar a Unicu para todo mundo, tá bom? Para todo mundo. Supermercado Guanabara, estamos fechados aí com as grandes empresas globalistas, então vocês se preparem, tá? Noel Gallagher. Fechado com ele também, viu? são essas discussões, essas burocracias, entidades burocráticas não eleitas, que comandam o mundo junto com essas empresas. Isso. Ou seja, o globalismo é um neocomunismo disfarçado de capitalismo. Repete, até fazer sentido, vai. Mas o discurso... Ou seja, o globalismo é um neocomunismo disfarçado. O globalismo é um neocomunismo disfarçado de capitalismo. O globalismo é um neocomunismo disfarçado de capitalismo. Faz sentido essa frase, faz ou não faz? Mas o discurso é de esquerda, o discurso é imperialista, o discurso é anti-competição capitalista natural dentro de um princípio de liberalismo. Você tem Estilo competição capitalista natural. Competição capitalista natural. fontes e princípios de resistência a esse tipo de imperialismo. E o Bolsonaro, dentro da perspectiva de um Paulo Guedes, foi uma... E o incrível Bolsonaro... Pô, você ficou 30 segundos sem elogiar o Bolsonaro, eu tava achando estranho, né? O maravilhoso Bolsonaro, esse lindo... São isso, sobretudo do ponto de vista comportamental. Só ele. Cara, quando você tem um presidente ou um governo que fala especificamente assim, você tem que reagir ao criminoso com mais violência em relação ao criminoso. Você já está dando um twist carpado na mentalidade da esquerda e desse progressismo, desse identitarismo, que o bandido é uma vítima social, que deve ser acolhido, e deve ser eliminado, ou deve ser preso, ou deve ser tolhido, ou deve ser eliminado da sociedade. Então, isso já causa e gera um princípio assim, ativo. A criminalidade diminuiu. Ou seja, agora quando você acha que é... Como é fácil acabar com a criminalidade num país violento como o Brasil há séculos, né? Pô, é só falar, tudo parte do sistema, que todo mundo é cooptado, todo mundo é manipulado, aí você... Menos você. Monark, por isso que eu quero te puxar desse niilismo. Você não acreditar em nada, você ficar cético em relação a tudo, a todos os movimentos, e aí você toma ferro, cara. Você já ouviu falar daquela... Aí você toma ferro. Você já ouviu Se falar... você compara Bolsonaro com Lula, você já toma Cara, ferro. mano, ele é muito na defensiva, né, com o briefing dele. Ele decorou um briefing e ele repete ele incessantemente. Então, assim, ele fala, vai lá, defende. Você quer comparar o Lula com o Bolsonaro? Quer comparar... Tipo assim, meu Deus, velho. Vai falar, porra. Você já ouviu falar... Caramba. Você já ouviu falar daquela... Globalismo. Liga aqui. Tem um filósofo chinês, Tsung... Noel Gallagher. Isso. Arte da guerra? Da arte da guerra, Eu exato. vi há muito tempo. Que você tem que conhecer o inimigo melhor do que você conhece a si mesmo. Exatamente. Mas você tem que saber quem é o inimigo. Exato. É isso que eu tô tentando falar pra O você. inimigo é Lula. Não é, porra. Aqui no não Brasil, é o Lula, o caralho. inimigo é o Xandão. O Lula é um peão, porra. Ele é uma peça. Mas é quem a gente Ele é uma pode tirar. peça inútil. Calma! Você tira ela, mas ele... Chutou. Continua o O mesmo. Alckmin é menos ruim que o Lula. Não é. Porque Não é a eventualmente mesma você coisa. vai poder, de alguma forma, melhorar pelo menos a economia do país. Ai, para Esse é de ser metido, o cara. Alckmin pode, de alguma forma. tá bom, Eu acho que o Alckmin é um bosta, é um mau caráter, você entendeu? Ele vai... Não, o Não Alckmin tô vai ser o cara dizendo que vai isso. libertar o Brasil das amarras do Politicamente, globalismo. você tem que pensar de Acorda! maneira maquiavélica. Acorda, cara. Tu tá sendo enganado. Você tem que pensar de maneira Os maquiavélica caras e pontual. colocaram propaganda na sua Entendeu? mente até o O talo. Alexandre de Moraes é menos ruim do que o Augusto Aras. O Augusto Aras é menos ruim do que o Flávio Dino. O Alckmin é menos ruim que o Lula. Ou seja, tem que fazer uma dimensão pra saber o que é menos ruim pro país melhorar. Acorda, cara! Tá Você acha que a gente decidir quem são os peões vai mudar o jogo? Você acha isso Cara, mesmo? quem são as pessoas... Acorda! Eu acho é muito perigoso essa teoria da conspiração, dizer que grandes conglomerados estão dominando como todos os Caralho, você acabou de falar... presidentes da República como se fossem marionetes. Cara, você acabou de falar que tem uma coisa globalista de esquerda dominando, bibi. Você acabou de falar isso, Você tá tirando, porra! Calma, existem blocos de oposição Não, é você- dentro dessa expectativa de Ou, poder. eu acho que tem
O que a duas gente formas de conhece, ver a vida. a elite no Brasil. Calma! Hoje, Você pode Monark, viver na chama-se. fantasia. Existem duas Você pode pessoas. viver na fantasia, Existem à duas vontade. pessoas que mandam no país. O Lula e o Alexandre de Moraes. Essas pessoas são visíveis. O Alexandre de Moraes, ele assina pela caneta lá e tira a rede social do Monark. O Alexandre de Moraes assina, manda prender 1.400 véia, deficiente físico, idoso, gente deficiente e ponto. Ele prendeu tudo isso. Pontos que a gente pode não atacar, mas perceber como pontos no gargalo de coibição da democracia. Cara, será que quando eu bebo eu fico chato assim no bar, mano? Não deixando ninguém falar, repetindo a mesma coisa? Porque bebo tem essa mania, né? Das liberdades essenciais e da possibilidade de ascensão econômica do povo brasileiro. Então a gente tem que identificar esses pontos. Ficar só nessa abstração. Existe uma elite oculta, abstrata, e o presidente Lula, o Alexandre de Moraes, todo mundo é peão. Peraí, Você Monark. que tá dando a abstração Quem pra são? ela. Quem são Eu essas tô- pessoas Eu tô abstratas? tentando tirar, mas você não deixa eu BlackRock, falar. me fala o nome do BlackRock, então. Como assim, o nome do BlackRock? O nome, quem comanda o BlackRock? Klaus Schwab. Já ouviu falar? Trucou, hein? Trucou, hein? Achou que ia pegar o Monark no truco. Monarcão! Ai, vai, boa, vai. Pode tirar, mas A você não deixa eu BlackRock, quem falar. comanda? Me fala o nome do BlackRock, então. Como assim, o nome do BlackRock? O nome, quem comanda o BlackRock? Klaus Schwab, já ouviu falar? Ele, porra. Você acha que é... Ah, tomou. Aí, ó, vai, duvida aí do Monarcão. O cara é especialista, formado na Unicu em BlackRock, mano. O que é BlackRock? Faça assim, cara. Mas você fica falando, porque o Mark Zuckerberg domina o mundo através Pô, mas você tá numa choradeira aí que o Lula é o maior vilão do mundo, pô. do Instagram. Porra! Aí fica muito abstrato. O cara quer ganhar dinheiro, o cara quer ter poder, o cara quer ter reverberação. Agora, pessoas que comandam países, pessoas que comandam o judiciário, pessoas que comandam o Império Globo, a família Marinho, a gente consegue identificar e perceber que essas pessoas, quer sejam peões ou não, de um grande poder Cara do Monark. oculto, essas pessoas estão fazendo mal ao país. E quando você percebe quem objetivamente está fazendo mal ao país e tenta de alguma forma criticá-los ou te colocar como oposição a essas pessoas, já está fazendo um bem. Não no sentido global, absoluto, do controle imperial, absoluto, abstrato, mas do ponto de vista do que afeta a sua nação. Entendeu? Se você faz uma CPI... Ai, caralho. contra os abusos lá do 8 de janeiro, aliás, a deturpação do que foi feito o 8 de janeiro, se você traz pra depor o Augusto Aras e pergunta, na PGR, você teve acesso a essas imagens, por que você não fez nada? Ou o Alexandre de Moraes, você teve acesso a essas imagens, por que você prendeu 1.400 véias lá, em vez de contestar e chamar pra depor o chefe do GSI? Ou o Lula, você não falou que você tinha acesso a todas as imagens? Por que você não... Chega, cala a boca. Meu Deus. E o Monark sozinho. Um cigarrinho de maconha. Um cigarrinho de maconha. Um cigarrinho de maconha. Isso é meu apelo. A gente tem que agir e lutar com as armas que a gente tem, meu filho. Entendi. Não, o ponto que eu tô tentando falar é o seguinte. Você vai tirar um peão, ok. O Lula é um peão horrível, odeio ele. Tira ele. Vamos pra um outro peão, vamos pro Alckmin. Da hora, conseguimos, vencemos. Não vencemos, não. Não fizemos nada, não mudamos nada. Eu tô falando que você pode trocar Se as ele peças muda a do política tabuleiro. econômica, melhora. Pro povo Só que ele não vai mudar, cara. É isso que eu tô te Não falando. sei, o Alckmin nunca foi um cara de esquerda. Ele vendeu o sistema. Você quer continuar no mundo das Ele ilusões. não é você vive ilusão, nele. Vive nesse mundo não. de É fantasia projeção que é mais pragmática. confortável, é mais confortável pensar isso aí. Você acha que eu gosto do Alckmin, cara? É mais confortável O pensar Alckmin é desse um puta jeito. do mau caráter que vendeu alma pro capeta. Acreditar que você tá votando e isso, o poder... Melhora, do voto porra! Se muda. você tivesse o Bolsonaro do seu a vida estaria melhor agora, objetivamente, ponto. O Lula piorou todos os índices socioeconômicos do país. E a gente sabe... Todos! Tudinho. Ó. Ô, chat, ó, tem uma surpresa pra vocês aqui, ó. Sabia que ia piorar. O Lula piorou a questão da liberdade do país. O cara tá querendo fazer uma PL de fake news e ele tá fazendo isso. O Lula revogou o marco de saneamento Mas não é o básico. Lula, cara, isso você tirou tem que esgoto. entender, Não é, velho. não, o sistema. O sistema ajudou a alicerçar o Lula, mas tirando o Lula e fazendo com que a população perceba
que o Lula e o PT é um atraso pro Brasil, que vai afetar não só a questão das liberdades, mas a questão física, econômica das pessoas, vai piorar a vida de todo mundo, está piorando, Tá pior. já é uma forma. Ah, tá piorando pra você que foi demitido da Jovem Pan depois que o Bolsonaro... Pra você tá... Pra ele tá mesmo, foi demitido da Jovem Pan, porra. Agora que eu entendi, porra. É por isso, cara. Ele perdeu o emprego, né? Por isso que ele tá revoltado. Força que você tem como população pra tirar um cara desse que tá gagá, que é um corrupto, condenado, que foi colocado lá pelo sistema e que tá fudendo com a vida de todo mundo. É uma maneira sóbria, objetiva. Você tá falando, você tá reduzindo a discussão. Não, eu tô trazendo a discussão pro chão. A gente não tem jeito, meu caro, de confrontar o dono do Black Web. Como é que ele chama? O Klaus Schwab não é O Klaus Schwab, eu mas nem ele sei não é. quem é o Klaus Schwab, Ele não é o cacete. dono. Eu sei quem é o Lula, quem é o Então Alexandre de começa a Moraes, pensar quem é o essas Augusto coisas. Aras, quem é o presidente da Câmara, que eventualmente eu posso me contrapor. Por que você tá fazendo essa merda da fake news? Por que você tá revogando? Vai lá então, vai lá, fala isso pro Xandão, o brabo. Vai lá, falou, Xandão, por que você tá fazendo essa merda? O marco do saneamento básico? Por que você quer revogar a reforma da Previdência? Por que você quer revogar a reforma trabalhista? Por que você tá perseguindo véia que nem tava lá dentro do Congresso quando houve a invasão? Ou seja, objetivo... Qual véia? Nome? Qual véia que não tava lá e tá sendo perseguida? Qual? Basicamente, são as armas que a gente tem pra lutar. Agora, ficar só com o Klaus Schwab lá, aí não dá. Não vai fazer nada. Enfim, eu pelo menos quero fazer alguma coisa. Eu sou um Don Quixote. Tá fazendo muito, se preocupe. Que percebe os moinhos de vento concretos que estão massacrando a nossa população indefesa. Percebe, né? É o Lula. É o Lula. Você é um gênio, cara. É o Xandão, eu não posso Você falar descobriu já descobriu já. Não, Você não sabe vai o que tá mudar acontecendo. tudo. Não, você já... Pô, segue o que o Adriano tá falando, que Cara, todo mas mundo, hein? Tira o Lula de lá que tudo vai mudar. Sai do céu, Vai do tudo Olimpo mudar. das abstrações, cara. você que Sabe tem por que quê? sair do Sabe céu, por quê? cara. Deixa eu te xingar agora. Deixa eu te Xinga, xingar. manda ver. Sabe por que você tá falando essas abstrações e você acha que o Lula não vai... Tirar o Lula não vai adiantar nada? Porque você não é um pobre que tá na classe C, D e E, passando fome, tirando E isso começou a acontecer agora, 4 meses. sua bolsa alimentação lá que o Lula revogou de um tanto de gente, Revogou de ninguém, cara. sem um marco de saneamento básico, sem esgoto, Você usou o mesmo argumento que a esquerda mais usa. fudido. Tipo, não, você é a favor da liberdade de expressão porque você não é um gay Não, que não sofre. é, tem nada a ver É o mesmo isso. argumento, Tem é nada o a mesmo ver argumento. isso. Tem nada O a ver argumento é isso. idêntico. Tem nada a ver isso, porque esse preconceito é irreal. Existem preconceitos pontuais no Brasil, mas o Brasil não é estruturalmente preconceituoso. Agora, o Brasil é estruturalmente pobre. Não. 50% da população não tem esgoto. A gente é rico então, pra quando caralho. você tem... Pois é, mas não vai pro bolso do brasileiro. Por E não quê? vai pro bolso do brasileiro Por porque a causa do esquerda... Lula. Porque Por causa da esquerda. por causa da esquerda e por causa do Lula. É isso. Eles Você são quer que eu seja inimigos. superficial? Então é isso. É por causa da esquerda e do superficial e profundo. É por causa da esquerda que impede o empreendedorismo, que sufoca e tolhe o empreendedorismo e dá dinheiro de esmola pra pobre pra assistir uma pobreza, mas deixa o cara sem esgoto, ganhando 2 salários mínimos, quando muito. O cara não tem possibilidade de ascender, porque o empreendedor do Brasil, o micro e médio dono de boteco, tem que pagar 80% da sua produção em imposto de renda. Que 80%? Limpo? Pô, mas então a solução é todo mundo empreender? Mas se todo mundo empreender, quem vai ter? Nós vamos vender para... Não vai ter funcionário, não vai ter mão de obra, né? Fudeu, cara. Aí fudeu, mano. não volta para a população, é por causa da esquerda que o Brasil não supera. Estou dizendo que a direita é a salvadora, Não, imagina. Imagina. salvaguarda da salvação econômica e social do Brasil. Não, mas ela melhoraria. E melhorou durante os últimos 4 anos. Melhorou. E isso é uma questão que a gente viu. Família do Bolsonaro, que é de direita, melhorou bastante mesmo. Eles estão, porra, feliz da E a vida. questão da direita liberal, ela quis e combateu a tentativa de uma opressão através de um discurso tosco de um Bolsonaro, por exemplo, que fala, tem que ter liberdade para trabalhar, tem que ter liberdade para enfrentar o vírus, o cara se quiser morrer para colocar feijão e arroz no prato da sua comida, ele pode. E aí, por causa Ah, ele pode. Se ele quiser morrer, deixa morrer. desse discurso em nome da liberdade, o cara é taxado de genocida, de assassino, de fascista. Você percebe como existem, sim, identificações de bem, Pô, você chamou o Lula de satanás, mano. Até aí também. mal, que a gente pode não ficar nessa abstração de que existe um poder superior, mas a gente pode confrontar o que O maluco fala que existe um conglúrio de empresas de esquerda, mas ele não mais acreditar que existe um poder superior do monarca ali também, que é outro, né? Não, aí é demais. está nos agredindo, o que está nos tolhendo, o que está nos ceifando nesse momento. Pô, esse Adriles deve estar sofrendo alguma coisa aí. Porra, mano. Catabolizei, viu? Catabolizei.